vamos começar a falar, então, da endometriose, né? Trazendo, então, né, alguns elementos que, inclusive, a gente viu na aula passada. Pois bem, né, então, aqui nós temos uma imagem que representa a mulher com endometriose, né? É uma posição fetal, né, que tenta achar, né, uma posição que não tenha muitos movimentos, né, e a expressão de dor e desespero, né? Então, desde a antiguidade, né, já era relatado, né, situações onde as mulheres tinham cólicas extremamente fortes, né? Não havia-se o conhecimento necessário para distinguir, né, o que seria a cólica, né, de uma outra doença, né, que só depois, né, com o avanço da fisiologia, principalmente, que conseguiu se entender, né, o que se tratava, né? Então, característica principal, né, desta condição clínica que a gente pode destacar inicialmente diz respeito, né, à questão da presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Ou seja, né, regularmente o que deveria acontecer é numa fecundação que não deu certo, né, num processo de reprodução que não deu certo, quando o óvulo não fecundado se encontra com o endométrio e não tem aquele desenvolvimento esperado, não existe uma demanda energética esperada, que é um sinal, né, que indica que deu errado, né, e por isso, então, vai se ter uma nova tentativa, e essa nova tentativa advém de uma queda de progesterona para eliminação desse tecido provisório, como eu comentei com vocês, né, nem sempre, né, esse endométrio sai pela vagina, né? Existe um fenômeno chamado menstruação retrógrada, do qual, né, pelas trompas, né, uterinas, antigamente chamada trompas de Falópio, esse tecido pode também sair, né, e se alojar fora da cavidade uterina, levando a uns processos, né, inflamatórios, né, chamados endometriomas, né. Então, essa condição clínica, né, e esse processo inflamatório traz, né, grandes repercussões na vida da mulher, né, que vai desde incapacidade de realizar pequenas tarefas, incapacidade de realizar grandes tarefas, incapacidade, né, de ter uma vida sexual satisfatória, porque ela sente muitas dores durante o ato sexual, incapacidade, né, de reprodução. Algumas mulheres, né, podem apresentar quadros de infertilidade, né? Elas não são estéreis, é diferente, né? A mulher estéril é aquela que não pode ter hipótese alguma filhos. Nesse caso, elas se tornam inférteis, né, podendo com tratamento ou talvez, né, com a própria ação do organismo conseguir vir a serem mães, né? Mas, em via de regra, há essa preocupação e esta dúvida, né? E aí, mais uma vez, né, a imagem de uma mulher, né? Isso aqui é um jornal francês, né, que mostra, né, mulher em posição, né, fetal, tentando ficar bem imóvel, porque qualquer movimento, né, causa essa dor, né, devido a você mexer, né, com esses endometriomas, que seria de uma forma analógica, né, com uma casca de ferida, né, ou melhor dizendo, né, uma ferida aberta, né, que você fica encostando, fica doendo. Bom, então, né, esse vídeo aqui eu vou pular, porque acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas depois disponibilizo um vídeo, né, que fala sobre a questão da endometriose, mas vamos uma questão mais prática, tá? Antes de passar para a parte teórica de aprofundamento dessa introdução que eu fiz, né, endometriomas, menstruação retrógrada, entre outras características, vamos partir para um estudo de casos para nortear essa aula de hoje, né? Vou fazer um storytelling, né, para nortear as aulas de hoje. Eu vou resgatando, né, esse storytelling, essa história, durante a apresentação. Então, nós temos aqui, né, uma jovem, né, de 27 anos, ela é estudante de Direito e secretária em uma empresa, né? Então, uma pessoa, né, com a sua rotina de vida, né, estudante universitária, trabalha ao longo do dia, realidade, né, de muitas mulheres nos dias de hoje, né? Tá, ela tem uma queixa principal, fortes dores, né, que a impedem de realizar atividades diversas. E isso faz mais de 6 anos, né? Então, ela teve uma forte dor há 6 anos atrás, e a partir de então elas se tornaram frequentes e que, né, são dores que afetam o seu dia a dia, né? Ainda com relação a esse caso, né, então ela não tem doenças crônicas, né? Não tem diabetes, não tem hipertensão, né, doenças, né, consideradas, né, crônicas e comuns, apenas, né, as fortes dores na região pélvica, né? Ela enfatiza aqui.
Queixa-se também, né, de sangramento menstrual, né, o sangramento escape, o spotting menstrual, né, que eu comentei com vocês em algumas aulas, além do desconforto de ir ao banheiro, sentindo dores ao defecar, né, que tem um nome técnico que chama tenesmo, né, que a pessoa não sentir muitas dores, né, ao ato de ir ao banheiro defecar. Daí, então, como hábitos gerais, vida corrida, muito estresse. Desse estresse sente-se mal, acho que até afeta a saúde dela, pois quando fica estressada, fica com dor de garganta muito fácil. Nós também sabemos de antemão, né, que o estresse, né, o nervosismo, né, seja qual for o termo, né, usado aí também no comum, ele afeta o nosso sistema imunológico, né? E a gente pode realmente ter uma manifestação, né, da herpes, né, que denota que a imunidade está baixa, ou, né, dor de garganta, que também denota a imunidade baixa, que, né, significa que o corpo não está conseguindo lidar com pequenas infecções, né? E também coisas na pele, né? Então, as coisas na pele pode ser também, né, um tipo de micose que se manifesta por imunidade baixa. É assim desde pequena. Não faz dieta, vida corrida, leva marmita em recipiente plástico e aquece o trabalho, certamente no micro-ondas, né? Que é plástico, né? Então, alguns detalhes também importantes aqui. E com relação aos últimos acontecimentos, né? Em tratamento para dores com Postan, que é o ácido mefenâmico, né? Um anti-inflamatório não esteroidal, né? Da classe dos derivados, né? Dos diacéticos, né, da classe, um avanço, né, em relação ao diclofenaco, por exemplo, juntamente com o microvilar, um anticoncepcional que a gente viu, né, que era que ela conseguia ter acesso, né, o único disponível na unidade básica de saúde. Porém, as dores acontecem sem melhoras, apresenta ainda escape, mesmo usando o anticoncepcional contínuo, né, sem interrupção e de uma dosagem mais elevada, né, se a gente lembrar, consultar as tabelas das aulas anteriores. Conseguiu consulta com o endócrino, que lhe solicitou alguns exames, né? Então, nós temos aqui uma história de uma mulher com dores, que tem uma vida corrida, que tem os estresses da vida, né, que tem somatização desse estresse com queda de imunidade. Uma mulher, né, que nessa vida corrida se alimenta, né, ao seu modo, né, trazendo comida de casa, aquecendo em recipiente plástico, né? Daí, então, as dores se tornaram muito insuportáveis, né, afetando, né, o seu trabalho como secretária, sua vida de estudante, e ela, então, né, decidiu, né, fazer consulta com o endócrino, que pediu alguns exames, né, que seria, né, aqui no cantinho inferior direito e da tela de vocês, né, que seria, então, né, opocitologia oncológica, ultrassonografia pélvica, né. Tá, então, os exames foram, então, realizados, algumas lesões identificadas, no intervalo de 39 a 44 lesões, né, visualizadas na região retovaginal, né. Daí o outro exame, né, também deu negativo para a questão do câncer, né, então ela tinha lesões na região uterina e na região retrovaginal, que é um pouco abaixo, né, do útero ali, e essas lesões, né, tinham características de ser endometriomas, ou seja, esta paciente poderia estar com endometriose no exame confirmado por imagem, né? Daí, então, o médico constatou realmente que era endometriose e fez uma prescrição de gozorrelina, um medicamento que vocês dispensam na farmácia escola. Certamente já deve ter dispensado, né? E ele tem outras indicações, também serve para mioma, né? Para homens, pode ser usado para prevenção de câncer de próstata, né? E, no caso da endometriose, é uma das medicações utilizadas, né? Mas tem todos uns critérios para usar essa medicação, né? Daí, então, ela foi na farmácia, né? Não sabia de onde conseguia essa medicação, assustou com o preço, né? R$ 2.000, né? O tratamento mensal, mas foi informada que tratava de medicamento, a lista dos medicamentos especializados. Por isso que eu falei que vocês dispensam ele na farmácia escola. E que poderia ir na farmácia do SUS, caso fosse Joinville, farmácia escola Univille, responsável pela distribuição desse medicamento. Foi entregue um papel com os tipos de endometriose que são contempladas pelo SUS, né? Daí, então, né, foi preenchido o laudo, né, como vocês podem ver aqui, né, gossorelina, né, a indicação de tratamentos prévios, né, e algumas informações, né, dismenorreia, né, dor à menstruação permanente, útero aumentado, uso de anticoncepcionais de forma contínua, que não dava certo para o tratamento desta mulher, né.
Daí, então, existem as questões, né, que também vão nortear a parte teórica, que eu vou apresentar aqui. Quem quiser anotando, né, são os exercícios que estão no ambiente virtual. Qual a origem das lesões encontradas e o que se trata? Correto. Quais as prováveis etiologias? Lembrando que tem uma diferença, né? A origem é de onde surgiu a lesão, a etiologia com a condição fisiopatológica que contribuiu, né, para esta lesão. Qual o CID da paciente, né? Ali é possível detectar. No geral, né, quais justificativas do tratamento de primeira escolha, AINES e anticoncepcionais, que era o que ela vinha fazendo e não dava certo, então por que se optou pela gozorrelina, né? Se o uso de anticoncepcionais deve ser contínuo e espaçado, né? E com relação ao caso clínico especificamente, né, por que se escolheu, né, o Zoladex, a gozorrelina, qual o mecanismo de ação desse fármaco e se existe alguma relação entre aquecer alimentos e o risco de endometriose, e também com relação ao estresse. Pois bem, então anotem essas questões, né, e também os dados desse storytelling, e a gente então vai começar a parte teórica, né? Então, nessa animação aqui, que a gente já passei em outras aulas para vocês, né? O que nós temos, né? Então, nós temos o processo de ovulação. Esse processo de ovulação, né? Acontece com a presença do hormônio folículo estimulante, que é responsável pela maturação dos óvulos, né? Em tempos distintos. E uma vez que um óvulo está maturado, né? Nós temos, então, a presença de um outro hormônio, o LH, né? Que vem também lá do alto da hipófise, né? E vai liberar o óvulo. Uma vez que o óvulo está liberado, é necessário que a progesterona entre em ação para que se tenha, então, né, a formação do endométrio. Se não acontece, né, a fecundação, né, ocorre, então, a perda do tecido endometrial, representado aqui em azul, né? Então, você tem, então, perda do tecido endometrial, que é a endometriose, né? Porém, né, pode acontecer a menstruação retrógrada, que a gente chama, que é um fenômeno muito comum, acontece com todas as mulheres, que é o endométrio sair, né, pelas trompas e se alojar, né, na cavidade superior do útero ou, inclusive, no intestino também. Lembra que no storytelling, uma das questões envolvidas era dor ao defecar. O endométrio pode alcançar, inclusive, o intestino, né? E qualquer movimentação, né, do músculo intestinal pode desencadear processo de dores, né? Então, realmente é uma situação bem delicada. Mas, como eu estava dizendo, isso é comum, essa menstruação retrógrada é comum em todas as mulheres. Mas por que toda mulher não tem, então, endometriose? Elas não têm endometriose porque o sistema imunológico identifica, né, e, né, elimina esse endométrio. Ou, né, também pode acontecer a retrógrada, só que ela pode ser muito excessiva, né? E sendo muito excessiva, está ligado a uma questão de disfunção hormonal, né? E as duas condições podem se somar, né, e complicar ainda mais o caso de endometriose. Lembrando que, né, se existem algumas questões que afetam, né, a saúde da mulher em termos de, né, complicação do sistema imunológico ou alterações hormonais, como o uso de desreguladores endócrinos, como no caso do bisfenol, por exemplo, né, presente em alguns plásticos, né, principalmente quando aquecidos, né, podem contribuir para mulheres que já têm um quadro de endometriose terem esse quadro piorado, né? Não significa que mulheres que não tenham, né, a doença vão desenvolver a doença. Isso está mais aplicado a situações de mulheres que têm e a doença se complicar. Então, fatores que afetam o sistema imunológico, como o estresse, e hábitos de vida, né, como exposição ao bisfenol, podem complicar o quadro de endometriose. E aí pode fazer com que ele, com o passar do tempo, se torne uma condição mais complexa do que inicial, né? Então, também, né, não significa que vai se normalizar a questão, né, de um estresse de uso de exposição ao bisfenol. Muito pelo contrário, né? Esses dois fenômenos complicam a doença. Eles não vão deixar a mulher doente, mas uma vez que a mulher tem a doença pode progredir pela exposição desses fatores, né, esses determinantes, né, de processo de saúde-doença. Então, recordando o storytelling, né, nossa protagonista da história, né,
ela tinha uma vida estressante, né, corrida, né, sistema imunológico afetado, né, sentia, né, inclusive, né, infecções, né, em função do sistema imunológico abalado, certamente, né, e também, né, o hábito de se alimentar, né, aquecendo, né, seu recipiente, né, com comida em micro-ondas, aumentando a exposição, mesmo aqueles que dizem que são livres de bisfenol, eles são livres em temperatura ambiente, né, mas eles podem ser liberados uma vez que são aquecidos, né. Então, nós temos essa situação, né, menstruação retrógrada acontecendo, que pode se agravar. E o que seria, então, né, essa endometriose em termos conceituais clínicos, né, dentro de uma farmácia clínica, dentro de uma farmacologia clínica, né? É a presença de tecido endometrial, ou seja, né, aquele tecido que deveria estar na cavidade interna do útero, né? Porém, né, de forma funcionante fora da cavidade uterina, tendo então, né, uma aderência a outras regiões, que pode ser a parte externa, pode ser a parte retovaginal, pode ser a parte das trompas e pode ser na parte do intestino, que é a mais complicada, né, que leva mais desconforto, até porque o intestino tem movimentos involuntários, né, mesmo que você fique na posição fetal e não queira se mexer, o intestino tem que fazer seu trabalho e a mulher sente muita dor, né, mesmo estado de repouso de imobilidade, né. Ocorre durante a menacme. O que é uma menacme, né? Menacme é o período fértil da mulher, né, que vai desde a primeira menstruação até a parte final da menopausa. Melhora durante a gravidez, mas por que melhora durante a gravidez? Porque não há menstruação. Se a gente parar para pensar, o X da questão da endometriose está relacionado à questão da menstruação, né? Você tendo menstruações regularmente e esses fenômenos associados como menstruação retrógrada, disfunção hormonal e afetação do sistema imunológico, né, você, cada menstruação, vai renovar, né, a questão dos endometriomas, que alguns talvez estejam sendo eliminados pelo sistema imunológico, né, de uma forma mais lenta, mas está sendo, né. E a questão do histórico familiar também, né, então você tem uma forte, né, associação, né, hereditária com relação a a manifestação desta doença. Aqui é a imagem, né, de um endometrioma, né, então, como se fosse, né, uma ferida aberta que se constitui, né, a partir da presença do endométrio, né, formando então o que a gente chama de endometrioma, né, que é a parte inflamada e dolorida. Daí então, estima-se que 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva da menacme possam desenvolver a doença. Em mulheres assintomáticas, né, é 1 a 2%, infelizmente é a minoria, né. Entre as inférteis, né, está presente em 15% até 30%. Então, aquelas mulheres que têm dificuldades de engravidar e têm dor forte, há uma grande chance de apresentar, né, esta condição clínica adversa da endometriose. E mulher com dor pélvica, né, que é aquela dor insuportável realmente, quase 70% delas, né, têm endometriose, né. Bom, daí então, né, temos uma forte associação entre a questão, né, da endometriose e a presença de interferentes endócrinos, porque existe uma grande discussão hoje a respeito da questão, né, da quantidade de mulheres que estão apresentando essa condição clínica. Alguns pesquisadores defendem que o diagnóstico se tornou mais comum e frequente, né, e as mulheres empoderadas estão falando que sentem dor, né. Mas existe uma outra corrente que mostra, né, que a exposição a interferentes endócrinos, né, como o bisfenol, por exemplo, afeta a saúde, né, não só da mulher, como dos homens também, levando, né, redução de espermas, a hipospadia e criptorquidismo, né, que é má formação, né, testicular, o câncer testicular, o câncer de próstata, o câncer de mama, puberdade precoce e também essa exposição às interferentes aumenta a chance, complica, né, ou mulheres que talvez fossem assintomáticas se tornem sintomáticas, né, pela presença desses compostos interferentes endócrinos. Lembrando nossa Tortelli novamente, né, ela aquecia, né, alimentos, né, e ficava exposto à questão do bisfenol. Então, nós temos vários estudos, né, desde 2002, né, que já vem, né, abordando essa questão referente, né, à exposição a interferentes endócrinos e o risco de endometriose, né. Daí uma questão importante com relação à endometriose é a localização, né? Já comentei um pouco com vocês, né? São vários locais, mas o local mais complicado, né, realmente é no intestino, né? Quando o endométrio consegue alcançar o intestino e forma um endometrioma, né, a situação é complicada porque
Os movimentos, né, peristálticos, né, do intestino ocorrem independente da nossa vontade, e esses movimentos levam, talvez, ao contato do endometrioma com o tecido vizinho, e a dor se manifesta independente do desejo da mulher ou da imobilidade da mulher. Muitas mulheres têm alívio quando elas ficam imóveis, né, naquela posição fetal que eu mostrei no início também desta apresentação, né. E as localizações mais frequentes, né, ligamento útero sacro é um deles, ovário, escavação reto-uterina, a versicuterina, o ligamento largo, né, e a serose uterina e tubária também, né. Bom, daí então a questão da etiologia, né, qual as disfunções fisiológicas que caracterizam uma fisiopatologia que manifestam a doença, né. Então nós temos, né, algumas informações a respeito disso, né, muito associado à questão da disfunção hormonal, né, alterações hormonais. Existe, segundo Sampson, um pesquisador, né, dos anos 70, que estudou bastante a questão da endometriose, que se refere ao fluxo retrógrado, né, que é uma realidade, mas como eu mencionei no início, né, toda mulher tem menstruação retrógrada, só que o sistema imunológico vai lá e evita, né, que se forme um endometrioma. Mas tem mulheres que o fluxo retrógrado é exagerado por uma disfunção hormonal. Aí o sistema imunológico, mesmo com toda a sua capacidade, não consegue lidar, porque o volume de trabalho supera a sua capacidade, né? Então, Thompson diz isso, né? Tem essa questão de um fluxo retrógrado associado a uma questão, né, exagerada que o sistema imunológico não conseguiria, né, conter, né? Claro que, sistema imunológico comprometido nessas horas, a situação complica mais. Também tem a teoria da disseminação hemática e linfática, né, endometriose à distância, então ela consegue, né, se deslocar não só na região do útero, ele pode alcançar o intestino, por exemplo, né, migrando, inclusive, né, pela questão, né, hemática e linfática. Temos a questão da metaplasia celômica, né, que seria, né, a capacidade, né, de eles se alojarem em diferentes locais e se manterem vivos, né. E para que isso aconteça, alguns fatores são, né, essenciais, né, e primordiais. Disfunção endócrina, problema imunológico, questão genética e a iatrogenia, né, que seria a exposição, por exemplo, aos interferentes endócrinos, né. Então nós temos aí, né, um conjunto de fatores, né, que levam à ocorrência, sendo que, né, as disfunções fisiológicas caracterizadas como fisiopatologia mais comuns estão associadas, né, ao endócrino, que é o excesso de progesterona, já dá para perceber, né? Questão imunológica, não dá conta do serviço ou tem um comprometimento, né? Mesmo que a menstruação retrógrada seja normal, né? Que a influência hormonal não afete tanto, se o sistema imunológico é comprometido, há risco. Uma questão genética, né? E uma questão também de exposição a fatores ambientais, né? Então, aqui só para a gente ver a questão da endometriose, né? Então, você tem 90% dos endometriomas sendo eliminados, né? 10% tendo, né, aderência, mas com a presença, né, de TNA-alfa, né, de células killer, né? Tudo aquilo que compete à imunologia, você tem eliminação, porém, né, com pouca chance de produção de endométrios, né? Mas tendo as disfunções anteriormente citadas, né, vai acontecer. Então, né, só que mostrando, né, as ações dos macrófagos, né, com várias possibilidades, né, de eliminação, né, do endométrio, né, evitando a formação de endometriomas, mas também, uma vez ele comprometido, né, tudo fica complicado para as mulheres, né. Então, uma vez que o sistema imunológico não dá conta, ou o sistema imunológico é exagerado, e a mulher tem uma predisposição genética, e com exposição a fatores, né, ambientais, né, como exposição a bisfenol, se torna, então, uma condição clínica complicada, teremos a formação, então, né, das lesões características, né, chamadas de endometriomas, né, que é o que eu já venho citando aqui já há algum tempo, esse termo, né, que são, na verdade, cistos, né, de conteúdo achocolatado, né, ou seja, cor achocolatada, né. Os pontos ou nódulos escuros, né, podem ser também azulados e marrons, ou avermelhados, né, e lesões esbranquiçadas, né, que é a fibrose, que é um processo chamado de recuperação do tecido, né. Só que nas mulheres com endometriose, né, essa recuperação é lenta, né, ou a demanda é muito grande, né, e acaba sempre renovando a questão da formação de novos endometriomas e novas lesões, né. Aqui, então, né,
um tipo de lesão, né? Os pontos, né, escuros azulados, amarronzados e vermelhados, né? Tem vários tipos aqui. Aqui outros, né? Aqui um cinza azulado, né? Aqui também outros, né? E, né, alguns já em formação final, né? Onde você tem já uma recuperação, né? Que é o que se espera no tratamento, inclusive quando você consegue, né, inibir a quantidade de formação de endometriomas, já dá para perceber, suspendendo a menstruação da mulher. Daí, então, existe uma classificação também, né, pela Sociedade Americana de Reprodução, né, reprodutiva, né, feminina. E como é que é essa classificação? Você tem estágios da endometriose. E esses estágios, né, são determinados pelo número de lesões, né, que vão indicar, inclusive, tipo de tratamento, né, e complexidade que a mulher está exposta. Então, o estágio 1 é de 1 a 5. O estágio 2, 6 a 5 lesões. Estágio 3, 16 a 40. Estágio 4, grave, mais de 41. Recordando nosso storytelling, vocês conseguem lembrar quantas lesões tinha a nossa paciente, né, na nossa história? Bom, para quem tem boa memória, vai aí, ó. Concorda comigo? 39 a 44. Então, a nossa paciente estaria em que estágio dessa doença, né? Um estágio grave, né? Com uma média de 42 lesões, né? O que é realmente complicado, porque está espalhado, concentrado, talvez, mas é muita ferida, entre aspas, né? Que causa desconforto, né? E isso, inclusive, determina o tipo de tratamento, né? Que vai ser empregado, né? Que a gente vai ver agora, né? Então, aqui só para mostrar, né, os estágios que tem, né? Então, a nossa paciente estaria com esse estágio aqui, né, com muitas aderências, muitas inflamações, né? Daí, então, é necessário fazer um diagnóstico, né? Então, o diagnóstico se dá inicialmente, né, pelas questões dos sintomas que a paciente vem apresentar. Dor na menstruação, né? É um dos fatores que indica, né, que pode ser secundária ou progressiva, né, piorar ao longo do tempo, e a dor pélvica crônica, né? Então, essa é a porta de entrada, né? A primeira situação, né? Que se vocês tiverem algumas amigas, né? Que falam que sente muita dor durante, né, o período menstrual, né? E que tem muita dor, né? Na região pélvica, né? Alertem que pode não ser apenas uma simples cólica, pode ser uma doença mais complicada chamada endometriose. Daí tem a parte 2, né? Que aí funil vai sendo feito, né? Se a amiga de vocês fala que está tendo dificuldade para engravidar, ou, né, que tem muito spot menstrual, sangramento menstrual, né, que tem sintomas urinários digestivos relativos à dor, né, que eu falei, o tenesmo, né, tanto na vontade de ir ao banheiro quanto, né, no ato de defecar, principalmente, lembrando o nosso storytelling, nossa paciente tinha essa questão, e nem sempre a intensidade de sintomas correlaciona-se à gravidade da doença, né? A intensidade de sintomas está ligado muito a onde está alojado, né? E se está concentrado os endometriomas, né? Então, nessas conversas, né, pode ser identificado o risco de uma endometriose e o encaminhamento mais seguro ao médico, né? Daí nós temos, então, as formas de diagnóstico, né? A ultrassonografia, né? Que foi o que foi solicitado para a paciente do storytelling, né? E aqui, né, inclusive, as imagens da própria paciente, né? Que a gente está usando, né? Nessa aula de hoje, né? Então, você tem lesões no reto sigmoide, ultrassacro esquerdo, né? E tal. E regiões da retovaginal também, né? Pede-se o CID da paciente lá no exercício, né? O CID está muito ligado à região de maior concentração. No caso da paciente, é a região retovaginal, né? Daí tem os tratamentos, né? Videolaparoscopia serve tanto para diagnóstico como tratamento também, geralmente para casos extremos, né, de endometriose, né? E aí as retiradas, né, que podem ser feitas por cauterização. Bom, daí, né, a gente desenvolve pesquisa, né, com essa temática aqui na Univille, e a gente fez, né, recentemente um levantamento que gerou um banco de dados, que inclusive é do TCC, né, de algumas alunas aí, que fala da questão da endometriose, né. Daí, então, o que nós temos, né? As mulheres demoram mais de 6 anos para ter o diagnóstico de endometriose aqui na região de Joinville. Isso é demais, é muito tempo, porque não é 6 anos exato, é mais 6 anos. Tem mulheres que ficaram 10, 20 anos
né, tendo complicações no trabalho, no casamento, na família, né, por sentirem dores e não serem compreendidas, né, porque muita gente acha que é cólica, né, só que assim, uma questão importante, tá, gente? Cólica é uma coisa, endometriose é outra, completamente diferente, né? A cólica tem a ver com os movimentos, né, do útero para a retirada do endométrio, né, e a endometriose é outro processo, né? Você ter um tecido endometrial que forma uma lesão, né, inflamatória fora e permanente, né? Não se limita àquele momento e as dores são muito mais intensas, né? Daí então, né, percentual de mulheres que ouviram de amigos sobre exagero do comportamento frente às dores relativas. E isso de todas que tinham diagnóstico, né? Muitas atendidas, inclusive, na farmácia escola, né? Daí, grande maioria, 84%, falou que era constante, né? Que subestimavam a questão das suas dores, né? Daí, então, uma outra coisa, né? De médicos e profissionais da saúde também, tá? 78% diziam que ela se comportavam de forma exagerada frente à dor. Então, aqui nós temos, né, uma realidade onde há uma subestimação desta condição clínica, né? E as mulheres, né, merecem um pouco mais de respeito, né, em frente a essa condição clínica, diante, né, de tantas complicações existentes, né? Daí, então, com relação, né, ao tratamento farmacológico, né, e o impacto na vida da mulher. Se a gente pegar, né, a questão, por exemplo, aqui, da vida sexual, em preto está antes do tratamento, né? A grande maioria não tinha prazer sexual, depois há uma reduzida, né? Dizendo que pós-tratamento farmacológico, né, o prazer sexual retoma, né? E, né, com relação à relação sexual prazerosa, né, o número aumenta, né, pós-tratamento. Então, assim, as mudanças bem significativas, né, com relação ao acesso adequado ao medicamento, né? Com relação à vida profissional, né, não faltar ao trabalho, não ser julgada por faltar ao trabalho e tudo mais, né? Com tratamento medicamentoso, né? A vida fica menos comprometida, a vida profissional, né? E a inexistência de um comprometimento aumenta, né, consideravelmente com o tratamento farmacológico, né? Então, a importância do tratamento, né? Aqui, né, a questão, né, de gastos, né? Então, realmente, né, os gastos ficam dentro do orçamento, principalmente quando conseguem pegar o medicamento na farmácia escola aqui da Univille, né? Então a gente vê, né, que as pesquisas demonstram, né, que realmente temos vantagens e quantas mulheres ficam anos sem ter esses benefícios porque não tem um tratamento farmacológico adequado, porque não tem um diagnóstico por um preconceito, uma subestimação do que elas sentem na realidade e falta de orientação também, né? Porque você tem os fatores que expõem e complicam a condição clínica da mulher, né? Então você tem, por exemplo, né, o hábito de aquecer, né, plásticos em micro-ondas e tudo isso aí, outros interferentes endócrinos, né, que complicam, né, a vida da mulher. Então, vamos falar um pouco agora de tratamento, incluindo o tratamento farmacológico, né? Daí, então, nós temos, né, situações, né, envolvendo, né, a idade da mulher, né, a extensão da doença, a intensidade dos sintomas, o desejo de engravidar, a ocorrência de outras doenças, né, e assim por diante. Lembrando que o desejo de engravidar, principalmente nos fármacos do estágio 4, né, que aí inclui a gozurelina, que é do storytelling, tem uma questão especial porque essas medicações podem levar à esterilidade. A mulher pode ficar estéril, tanto que ela tem que estar um termo à parte, né, tendo anuência desse risco, podendo caber a ela a decisão de tentar engravidar e depois fazer o tratamento, ou, né, não tendo filho, assumir a condição de que poderá não ser mais mãe frente ao tratamento, né? E as condições socioeconômicas, né? Não são medicamentos baratos, né? O Donazol, que é outro também utilizado para endometriose, não é barato, né? E aí é uma necessidade realmente, né, de ter, né, um acesso, né, a essas medicações pelo sistema de saúde, né? Então, o objetivo do tratamento é aliviar a dor, mas temos que considerar que é um tratamento que pode comprometer alguns sonhos das mulheres, como a questão de ter filhos, né? Tá, então, né, quais são, né, os medicamentos geralmente utilizados para essa finalidade? Resumidamente, o objetivo do tratamento da endometriose é fazer a mulher não menstruar. Porque ela não menstruando, você não tem renovação dos endometriomas, né? E não há necessidade nem sequer do sistema imunológico tratar disso. Você pode suspender a menstruação com o uso contínuo de anticoncepcionais. Inclusive, é uma linha de tratamento, mas você tem que ter poucas lesões
o que denota que seu sistema imunológico não é tão afetado, desculpa, seu sistema hormonal não é tão afetado. Então, você tem esta realidade, né? Então, quando você tem poucas lesões, você pode tratar com anticoncepcional, suspende a menstruação e vida que segue, né? Porém, como no caso do nosso storytelling, né, da nossa história de hoje, a paciente, né, usava anticoncepcional contínuo, de alta dosagem, o microvilar, né? Se vocês olharem o caso lá, tá assim, né? Daí o que acontece? Né? Para ela, pela disfunção hormonal que ela tinha, já não era suficiente, talvez agravado pela exposição ao bisfenol, né? Então, você tem uma situação, uma condição clínica muito complexa, né? Muito dificultosa, né? Que requer outros tratamentos, né? Que é mais radical, né? É você parar, né? Qualquer chance de ação hormonal reprodutiva, né? Então, é meio assim que funciona, né? Então, você tem o FSH, que matura, né? Você tem o LH, que atua. Esses dois hormônios são ativados, né, por um hormônio chamado GNRH, né? Esse hormônio, então, agindo na glândula pituitária, né, a hipófise, né, libera esses dois hormônios que vão dar sequência, né, ao processo imunológico, que podem estar desregulados, inclusive. Então, uma forma de fazer isso é você usar, né, medicamentos que inibam a ação deste hormônio, né, a atividade dele, que pode ser uma atividade também agonista, né, porque em excesso ele consegue bloquear a atividade, e desta forma você não ter, né, LH e FSH. Esse tipo de tratamento, que é mais agressivo que o uso do anticoncepcional, que o anticoncepcional é a base de um feedback, né? Você tem lá estrógeno e progesterona elevada, dá um feedback negativo para o FSH e LH não funcionar. Nas mulheres com disfunção hormonal, isso não vai adiantar. O LH e o FSH vão continuar sendo liberados, né? Pela desregulação hormonal, obviamente. Então, um caso mais, né, agressivo da doença, com várias lesões, como as 42, né, que a paciente apresenta, né, o que nós temos, então? Nós temos que bloquear, né, a liberação, né, a partir de um outro hormônio, que é o hormônio regulador, né, do hormônio do crescimento, que é responsável por essa atividade. Então, né, existem duas possibilidades disso acontecer. E o que acontece com o uso desse medicamento? A mulher fica como se estivesse em uma menopausa. Literalmente, o tratamento que envolve, né, análogos de GNRH, eles antecipam a menstruação da mulher, que é temporária e reversível, né? Em alguns casos, às vezes, não, é minoria. Mas é você jogar a mulher num estágio de menopausa. Então, os efeitos colaterais são muito calor, diminuição do libido, né? Ou seja, tudo aquilo que viria a acontecer, né, anos mais adiante. Mas, em função de qualidade de vida, né, as mulheres acabam sendo beneficiadas, né? Então, inibindo o FSH e o LH são estratégias. Pode ser por feedback negativo, né, usando anticoncepcionais de forma contínua, ou pode ser por análogos de GNRH, que é o hormônio regulador, né, do hormônio do crescimento, que indiretamente, né, estimula a produção do LH e do FSH. Inibindo a ação, né, do hormônio do crescimento, você então inibe, né, completamente a liberação de LH e FSH. Não é mais por feedback negativo, é sim por, entre aspas, né, fechar a torneira lá na hipófise desses dois hormônios, né. Então, né, as gonadotrofinas, né, que são agonistas do GNRH, lembrando que o regulador, né, é aquele que impede a liberação do GH, são usados. E os principais é o donazol e a gozorelina, né. Então, quando você tem estágio 1 e 2, né, você pode fazer o tratamento, lembrando que estágio 1 e 2, recordando ali atrás, né, que a gente viu, são quando você tem poucos endometriomas, né, formados, né, ao longo do tempo, constatado por exame de imagem, você pode, então, né, usar medicamentos, né, para dor, como anti-inflamatórios, ou, se não, o uso contínuo, né, de anticoncepcionais. Pode ser medroxiprogesterona, por exemplo, né, que é injetável 3 meses sem menstruar. Mas lembrando que existem limitações, essas limitações estão associadas à desregulação hormonal da mulher, né. Bom, daí, né, só lembrando, né, que os mais indicados, né, seriam, né, os gonans de terceira geração, pelo baixo efeito androgênico e menor chance de acne, por exemplo. Nos estágios mais avançados, então, né, se usa, então, né, o donazol, ou se não, mais comumente, né, a questão da gozorrelina, né, que são, então, análogos de hormônios reguladores do GH. O GH, o hormônio do crescimento, tem uma ação
na liberação, né, lá na hipófise do FSH-LH. Então, uma vez que a gozorrelina se liga ao seu receptor, o que ela faz? Inibe a produção do FSH e do LH. Não é um feedback negativo, é inibição da síntese desses hormônios, que leva, então, a essa questão de uma menopausa antecipada. Então, aqui o esquema geral, tá, gente? Estágio 1, 1 a 5 lesões, né? Ou estágio 2, de 6 a 15, anticoncepcional hormonal contínuo, o injetável e os anti-inflamatórios, né? De preferência de última geração, os AINES. Estágio 3 e 4, gestriona, donazol e gozorrelina principalmente, ou, né, também a cirurgia em casos de, né, mais gravidade. Então, né, os anticoncepcionais têm riscos, né, de uso contínuo, né, principalmente aqueles, né, que não são, né, da classe dos gonanos. Você pode ter, né, retenção hídrica, que pode levar a uma hipertensão arterial, né, e o uso, né, de medroxiprogesterona também aumenta de peso, né, em função da questão, né, da potencial mineralocorticoide, né. O donazol e gestriona também, a gozorrelina seria mais aceitável com relação a este efeito. Então, hipertensão e aumento de peso, né. Daí, então, né, algumas situações, né, relacionadas, né, às alterações hormonais, então, né, e o que mais pode acontecer, então, né, são sintomas semelhantes à menopausa, o fogacho, né, o calorão, perda de libido, secura da vagina, né, e o uso prolongado por mais 6 meses pode levar ainda à osteoporose, né, que é um fenômeno, obviamente, associado à questão das alterações hormonais, né, que acontece pós-menopausa, como está antecipando a menopausa, isso pode vir a acontecer, né. Daí, por fim, né, se o tratamento, mesmo com essas medicações, não der certo, a desregulação hormonal é tão acentuada, é necessário, então, fazer uma videolaparoscopia, uma cauterização, né, e manutenção do tratamento mais avançado, né, seja com gestriona, gozorrelina e afins, né. Então, o mais extremo de todos, né, seria retirado do útero, né, que aí realmente não teria mais produção de progesterona, mas, assim, casos extremos, né, que isso deve vir a acontecer, né. Então, na endometriose, o tratamento é amenorreia, suspender a menstruação. Deve-se estimular a gravidez, porque alguns tratamentos podem levar, né, a uma esterilidade, né, a mulher não poder ser mais mãe. Deve-se fazer uma profilaxia inicial com anticoncepcionais orais, né, em casos mais brandos, né, e evitar, né, cirurgias pélvicas em períodos pós-menstrual, se assim for o caso, né. E a hormonioterapia tem suas limitações também, né, como já foi mencionado anteriormente. Nessa pesquisa que a gente realizou, a gente também coletou, né, depoimento das mulheres, né, e vários depoimentos mostram, né, que deve-se procurar informação. Então, assim, né, um profissional de saúde, né, médico, enfermeiro, farmacêutico, né, ele tem que saber dar a informação correta, né, e mostrar que não é uma coisa comum, né. Então, muitas falam, né, que é para lutar pela vida, né, essa aqui, né, você, assim como eu, né, muitas sofremos com essas dores, né, é dor no corpo psicológico, né, mas não é frescura, né, então você vê que é um forte, né, componente de preconceito às vezes, né. Daí, né, a questão da mudança de qualidade de vida, né, hábitos de vida, melhora gradativa, né, a esperança, né, e não desistir, né, muitas, né, acabam passando a vida inteira sem saber o que está acontecendo com elas, né. Então, há muitas, né, mensagens, né, de apoio, né, para as mulheres que passam por essa situação clínica. Daí a gente publicou alguns artigos, né, um dos mais recentes foi a questão até do uso da acupuntura, né, na questão da endometriose, né, e a gente viu que alguns fatores ajudam, né, no processo geral, né, não só da acupuntura, mas também no tratamento, né, que é a questão da administração de ômega 3, vitamina E, evitar o bisfenol, né, vitamina C, vitamina D, né, na alimentação. O repouso, o sono, tem uma influência muito considerável sobre a questão da imunidade, né? A atividade física aeróbia, principalmente, né? A partir de 8 semanas mostra resultados, né? E hábitos saudáveis de vida, né? Que dão um up na saúde mental, levam também ao controle da endometriose. Então, não é só medicamento, né? Temos tratamento não farmacológico também e alguns tratamentos complementares, né? Como a acupuntura, por exemplo, né? Então, gente, a parte teórica é essa. O que deve ser feito, então, agora, né, é resolver as questões referentes ao storytelling.